Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma Lexio Divina Peregrina. Este terceiro domingo da Páscoa, vamos continuar a fazer esse percurso tão bonito com as Sagradas Escrituras, com esta graça pascal ainda nesse tempo. Eu me chamo irmão Matias, eu sou seminarista da comunidade, aqui na nossa missão do convento de Santa Helena do Monte Calvário, em Évora, Portugal. Então, a nossa primeira leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não vacile. Pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Então vamos ver aqui neste livro de Atos dos Apóstolos, São Pedro que faz esse anúncio, essa pregação, tão inspirado pelo Espírito Santo, onde ele faz uma releitura das Sagradas Escrituras de uma forma cristológica. Então ele traz aqui o personagem Davi, que já prenunciava, já fazia essa indicação de que alguém da sua linhagem, da sua descendência iria ocupar o trono. Mas não era um trono de um rei comum, com uma coroa de ouro, mas era aquele rei que venceria todo o mal, venceria toda a morte, para nos dar a vida. E aqui o próprio São Pedro, nessa catequese, nessa releitura, também vai citar de forma indireta tantas profecias como de Isaías, de Joel, também vai citar os Salmos. Nós vamos entender então que todas as Sagradas Escrituras, de modo particular o Antigo Testamento, já indicava, já prenunciava o verdadeiro Messias, esperado por todos. Então, aqui como essa pregação foi direcionada para os judeus, para os pagãos, os judeus que já conheciam, já tinham a sua Torá, já tinham ali os Salmos, conseguiram perceber nessa pregação, nesse querigma de São Pedro, que o verdadeiro Cristo veio e também veio para todos nós, não só para os judeus, mas para os escravos, para os livres, para todos aqueles que também eram os pagãos, né, os romanos. Então vemos aqui essa grande pregação catequética, onde tudo fazia parte do plano de Deus. Assim também nas nossas vidas. Tudo faz parte do plano de Deus que já está nas Sagradas Escrituras. Na nossa comunidade temos essa graça de vivermos o ano sabático e vamos ver que o Senhor, desde o princípio da nossa vida, já escrevia com as suas mãos a nossa história, o nosso mistério e a nossa vocação, que é revelado, claro, nessa graça do Cristo ressuscitado no nosso meio. O salmo, então, deste dia é o Salmo 15, 16. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça.
Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Então aqui o salmista, ele expressa essa grande confiança em Deus, onde ele nunca irá nos abandonar. Ele é aquele que está sempre ao nosso lado, vai dizer aqui no versículo 5, o Senhor é minha herança, é minha taça, e meu destino está seguro em vossas mãos, porque Ele está ao meu lado. Então, quantas vezes nós caímos em frustrações, nos nossos medos e nas nossas angústias, porque perdemos a referência, porque perdemos o sentido. Mas aqui esse salmista que poderia, claro, diante das angústias que vive, os discípulos também viveram essas angústias de perceber que o Cristo, aqueles que tinham uma grande confiança, na verdade morreu, mas essa angústia não parou neles mesmos. Essa experiência do ressuscitado fez com que eles entendessem que o Senhor vence qualquer medo, qualquer treva, qualquer pecado que possa habitar em nós. E aqui o salmista ele grita, ele clama com grande confiança, rejubila de alegria, o coração se alegra em festa. Então que todos nós possamos também ter esse coração alegre em vista dessa esperança que habita no nosso coração já desde o princípio. Na segunda leitura de hoje, da primeira carta de São Pedro, caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. São Pedro, então, aqui nesta carta, mais uma vez na nossa liturgia, ele quer nos recordar que todos nós, como obras-primas da criação de Deus, fomos resgatados por um sangue que não tem valor, por um preço que não tem valor, que é o próprio sangue de Cristo. Todos nós, independente se somos mais santos ou menos santos, fomos escolhidos por Deus para sermos salvos. Essa esperança que deve habitar no nosso coração de que eu sou amado do Pai, você é amado do Pai, e que assim precisamos viver como esses filhos salvos. Não foi por qualquer coisa que fomos comprados, mas sim pelo próprio Senhor que desce dos céus, que se encarna em Jesus Cristo e que a partir daí nos salva, e também essa grande esperança da nossa vida, que é uma vida eterna. Não é apenas de viver nesta vida de forma efêmera, das coisas que são fúteis, como vai dizer aqui. Fomos salvos desta vida fútil que viviam nossos pais, porque a nossa meta é a Jerusalém Celeste. A nossa meta é o céu. E para isso, Deus enviou o seu Filho único, sem mancha, sem pecado, para poder dar a vida no nosso lugar, nós que não tínhamos essa capacidade. E o Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse:
Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Então, aqui neste evangelho, nós vamos ver o próprio Jesus sendo esse catequista. Se na primeira leitura vemos São Pedro, que anunciava, pregava sobre o acontecido, sobre o ressuscitado, aqui é o próprio Senhor que se faz esse próximo dos discípulos, que vai com eles pelo caminho e explica todas as Escrituras. São Pedro, lá na primeira leitura, fez essa releitura cristológica das Sagradas Escrituras, mas aqui o próprio Senhor, que é o Verbo encarnado, com toda a autoridade, explica tudo aquilo que aconteceu com Moisés, todas as profecias, de que tudo aquilo que aconteceu nesse tríduo pascal que vivemos, já foi pré-anunciado, já foi profetizado, e que eles não deveriam estar tristes, porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Mas é bonito perceber que é nesse caminho pedagógico, nesse caminho espiritual que os discípulos fazem, eles vão reconhecer verdadeiramente ali ao partir do pão. Ali na Eucaristia, nesse início dessa igreja primitiva, da Eucaristia, que já foi instituído na Quinta-feira Santa, mas nesse momento tão sublime do partir do pão, o Senhor ele se revela na Eucaristia. Ele se revela como aquele que se parte e que se dá por cada um de nós. E eles perceberam depois, quando Jesus desaparece na frente deles, mas o teu coração não estava inflamado quando ele falava das Escrituras? É claro que estava inflamado. O coração deles inflamou-se, mas eles estavam tão cegos, tão entristecidos, que é como se esse fogo ainda fosse um fogo, uma chama muito pequena. Então, e os nossos corações? Como é que está diante da palavra de Deus que é proclamada, todas as vezes na Santa Missa, ou quando nós, na nossa casa, estamos lendo as Sagradas Escrituras? Como é que o nosso coração fica? Ele deve estar inflamado, como esses dois que depois que reconheceram Cristo, voltaram para o grupo dos 12, voltaram à comunhão dos apóstolos para poder dizer que realmente o Cristo ressuscitou. Então todos nós somos chamados a sermos também discípulos de Emaús, que voltam a Jerusalém para proclamar com alegria
a experiência que nós fazemos com a Eucaristia, a experiência que nós fazemos na Santa Missa, a experiência que nós fazemos com as Sagradas Escrituras. Então, que nessa Léxio Divina nós tenhamos esse coração inflamado em anunciar o Cristo que não ficou apenas nos escritos bíblicos, mas que Ele está no nosso meio, que está no nosso coração, está nos nossos irmãos e que, por isso, todos somos chamados a esse caminho tão bonito, como também diziam os Salmos, essa alegria que habita no nosso coração, de que Ele está do meu lado, mas que é uma meta, a nossa meta é o céu, a nossa meta é a glória de Deus e, por isso, devemos ser estes grandes apóstolos do Cristo, a anunciar nesta terra que a vida não é apenas essa, mas que a nossa meta é sempre a Jerusalém Celeste. Então, vivamos com alegria ainda esse tempo pascal e compartilhe com todos que desejam, que precisam desse reinflamar do coração a partir da palavra de Deus. Então, envie essa Léxio Divina a todos aqueles que precisam de escutar a palavra de Deus e ser reinflamado novamente. Deus abençoe.